Olá, dando continuidade à administração em um contexto globalizado, dinâmico e competitivo, vamos falar agora das características das organizações multinacionais. Elas possuem um sistema integrado de negócio no mundo todo, caracterizada por uma aliança e cooperação entre si. Capital, tecnologia e pessoas são transferidas entre os países aliados. A organização adquire materiais e manufatura por parte onde for mais vantajoso. Geralmente é controlada por uma única autoridade administrativa que toma as decisões estratégicas relacionadas com todas as filiadas. Mantém a integração mundial e maximização do lucro da organização como um todo. Os administradores de topo da organização multinacional exercem uma perspectiva global, ou seja, visualizam o mundo todo como um mercado para decisões estratégicas, aquisição de recursos, localização da produção, propaganda e eficiência em marketing. Então aqui eles também trabalham com um enfoque sistêmico, só que diferentemente de uma organização que foca a organização e o seu ambiente externo, as multinacionais ou as transnacionais, elas focam o mundo todo. Então a análise não é mais do mercado somente relacionado à organização em si. Como há organizações no mundo todo, é visualizado o mundo todo como um mercado e as decisões são tomadas a partir daí. Em relação ao foco das organizações multinacionais e globais, podemos dizer que as decisões internacionais são de três tipos. As decisões etnocêntricas, que caracterizam as multinacionais, que enfatizam as características de seus países de origens. As decisões policêntricas, que são as regionais, orientadas para os mercados dos países hospedeiros, e as geocêntricas, que são as decisões globais, orientadas para o mundo e sem qualquer identidade nacional. Em relação à mudança tecnológica e da informação, podemos dizer que o trabalho está sendo totalmente eliminado por código de barras, sistemas automáticos, correio eletrônico, telemarketing, internet e intranet. Para muita gente, a tecnologia é a vilã da história. A máquina substitui o homem, provocando desemprego. Krugman afirma que não é a máquina que tira o trabalho do homem. O homem já vinha trabalhando feito máquina, como por exemplo apertando parafusos 8 horas por dia, como vimos em tempos modernos. O avanço tecnológico nem sempre exige maior qualificação da mão de obra. Muitas vezes, com a mesma qualificação da mão de obra, as pessoas podem executar tarefas menos cansativas. Krugman acrescenta que a mão de obra mais barata do mundo não será tão barata quanto a tecnologia que vai substituí-la. A tecnologia e a informação precisam ser usadas para obter plena vantagem. Podemos dizer que o grau de inovação é um dos principais vetores que sustentam o ciclo de vida de um produto. A inovação tecnológica tende a ser mais rápida e flexível do que a evolução dos desejos do consumidor. E esses são alguns desafios que preocupam as organizações. Nós vemos, principalmente na área de TVs, de celulares, que constantemente há mudanças e essas mudanças são feitas muito rapidamente. Então, nós temos produtos atualizados com uma frequência alta, e num curto espaço de tempo. Entre os elementos fundamentais do mundo globalizado, temos a educação. A educação é a condição indispensável para qualquer empresa alcançar o nível de competitividade internacional. É necessário qualificar a mão de obra. No Brasil, é necessário aumentar a eficiência dos sistemas de ensino, melhorando a qualidade e promovendo igualdade de oportunidade de tratamento para todas as crianças e jovens.
O meio para se desenvolver o conhecimento necessário ao crescimento sustentado do país e das organizações em geral é a educação. O conhecimento é o fruto do pensar permanente, é o resultado dos recursos inesgotáveis que o cérebro humano possui. É originário de suas emoções e intuições, e também do uso combinado da mente e do coração, da disciplina e do sentimento. É o recurso regulador ou fator de produção decisivo. Portanto, o conhecimento é a obra humana indispensável à inovação e à mudança, elementos sem os quais o desenvolvimento da humanidade não se efetivaria. Assim, a sociedade pós-capitalista é constituída por organizações modernas, onde trabalhadores do conhecimento são membros iguais, colegas e associados, sem que qualquer conhecimento se situe acima do outro, porque cada um é avaliado por sua contribuição para uma tarefa comum. Uma missão é compartilhada, demonstrando que a organização atual deve ser articulada, constituída e vista como uma equipe de associados. Em relação aos paradigmas organizacionais da atualidade, podemos dizer que o ambiente é caracterizado por ser turbulento, complexo e caótico. Há a valorização do capital intelectual e da informação. A tecnologia não é rotineira, a tecnologia da informação e da mudança é constante e há a customização, ou seja, o atendimento diversificado. Em relação a metas, podemos dizer que é necessário tanto a eficácia, que seria cumprir com os objetivos, atingir o resultado final, quanto a eficiência, ou seja, utilizar da melhor maneira possível os recursos disponíveis. O foco de ação está no aprendizado permanente. A cultura está relacionada com a qualidade de serviço. Empowerment, que seria a delegação de poder ao nível operacional, então todos podem contribuir nas organizações. O modelo organizacional caracteriza-se por mudança e inovação, pela participação dos componentes da empresa. A estrutura organizacional deve ser flexível, descentralizada e as definições de atribuições indistintas e difusas. Em relação à liderança, podemos dizer que essa deve ser baseada no conhecimento e no reconhecimento e respeito às competências técnicas, pois na organização todos são importantes. A ênfase deve ser no autocontrole e em relação ao planejamento e tomada de decisões, deve haver a colaboração da equipe, ou seja, a descentralização. Todos são importantes e todos podem contribuir. E os planos devem ser realizados também em conjuntos. Por hoje é só e até a próxima.